A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos aqui com a aula da classe das Mulheres Adoradoras, da Escola Bíblica Dominical da IBBC, a Igreja Batista em Bras Cubas. Muito obrigada por estar acompanhando essa aula de hoje. Você deve saber que nós estamos estudando os Evangelhos. Neste mês de fevereiro, estamos fazendo uma introdução aos Evangelhos, aos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, especialmente, falaremos sobre o centro do Evangelho, a essência do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. Todo o Evangelho se volta para Ele, é focado nele, na sua história, naquilo que Ele fez e no seu papel como Salvador deste mundo. Cada evangelho com a sua peculiaridade, mas todos os 4 livros apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso hoje vamos estudar então Jesus, o centro do evangelho. Te convido a orar comigo, coloque sua vida diante do Senhor, suas necessidades. Afinal, este Jesus que nós estamos estudando, ele não ficou morto naquela cruz. Ele está vivo, ele está à destra de Deus Pai. E a palavra do Senhor diz que ele intercede por nós. Que honra, que privilégio. Nós temos o Senhor Jesus intercedendo por nós diante do Pai. Então nossas orações não estão sendo lançadas ao vento, não estão sendo jogadas no esquecimento. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que elas estão continuamente diante do Senhor como incenso, como aroma. Então ofereçamos a Deus esse momento, esse tempo de oração, esse tempo de estudo da palavra, como uma oferta de amor, como uma oferta de dedicação do nosso tempo. O Senhor nos dá 24 horas por dia e nós estamos dedicando um pouco do nosso tempo hoje para aprender dele. E isso também é louvor, isso também é dizer que nós dependemos e que nós queremos conhecer mais do Senhor para servi-lo melhor, para adorá-lo melhor, para entender o seu caráter, o caráter de Jesus e podemos seguir esse modelo. Afinal, a palavra do Senhor, Jesus nos trouxe um grande exemplo de vida, de cristianismo que nós precisamos seguir e nós temos muito a aprender. A palavra do Senhor se renova todos os dias, então sempre é tempo, sempre é oportuno estudar a palavra de Deus e buscar então conhecimento de quem o Senhor é e do que Ele quer de nós e do que Ele espera de nós como seus filhos. Então vamos orar. Senhor, diante de Ti estamos nós aqui, certos, ó Deus, de que o Senhor olha por nós e que tudo isso não é por nosso merecimento. Por mais que fizéssemos, por mais que quiséssemos, a lei nos mostra que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos. Mas a graça do Senhor veio sobre nós, na pessoa de Jesus Cristo, e nos justificou. Ele foi a propiciação, ele desviou a ira que era sobre nós, sobre si mesmo. A ira de Deus Pai, que era sobre nós pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, pela nossa quebra de aliança. O Senhor Jesus interveio na nossa história e isso é graça do Senhor, é um privilégio. Nós somos privilegiados e eu te agradeço, ó Deus, por termos a Tua palavra, revelação do Senhor. Obrigado, ó Pai. Fala conosco, confirma, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração, renova e nos transforma através dela. É meu pedido, é a minha oração. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus, ele é o centro do Evangelho.
Todos os 4 livros, aliás, a Bíblia toda aponta para Jesus. O Antigo Testamento, como nós vamos ver, apontava para Jesus, e no Novo Testamento nós temos então o cumprimento. Deus tornou-se homem. Deus veio até nós. Na história, Deus se revelou à humanidade de muitas maneiras. Nós temos a revelação geral. O Salmo diz que os céus declaram a glória do Senhor. Eles manifestam a glória do Senhor. Então, todas as pessoas têm acesso a essa revelação geral de Deus, a olhar, ao sentir a natureza, a perceber toda a criação de Deus, os astros, o universo, cada planta, cada animal, do menor ao maior, toda a criação de Deus revela a sua glória. Mas nós também temos a revelação especial. A revelação especial de Deus em alguns momentos na história. Também nós podemos perceber. Primeiro Deus se revelou para um homem, depois ele se revelou para uma família, para uma tribo, para uma nação, para uma raça e finalmente Deus se revelou para todo mundo. E isso tudo num processo que durou toda a história da humanidade e culminou na pessoa de Jesus Cristo. A teofania, que é a aparição visível de Deus em uma forma concreta, ela aconteceu em alguns momentos, mas com certeza o maior de todos esses momentos em que Deus se manifestou concretamente foi na pessoa do Senhor Jesus, vindo em forma humana, Deus deixando sua glória e vindo em forma humana, habitando com os homens. Vamos ler a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A maior das teofanias, Jesus Cristo veio a esse mundo, Deus se tornou homem. Afinal, como diz lá em João, Jesus é Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus, ele era a palavra. Então, Deus, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Então, como eu dizia, todo o Evangelho, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. O foco é Jesus Cristo e a sua missão salvadora e redentora. A Bíblia traz a revelação do Senhor Jesus, o Salvador. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos ali o Senhor Jesus caminhando pela história. Ele é o centro do Antigo Testamento. Como? Em figuras e em profecias. Vamos ler alguns textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo. Vamos começar lá com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Gênesis 3, 15. A palavra de Deus diz assim: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Logo após a queda de Adão e Eva, Deus traz para nós esta profecia, esse proto-evangelho, ou seja, a primeira boa nova. Foi quando Deus anunciou que Jesus viria. Olha só que maravilhoso. E ele diz, e o descendente dela, né, o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos o proto-evangelho, a primeira boa nova, a primeira anunciação da boa nova, do evangelho, da vinda de Jesus Cristo. E já então Deus nos apresenta, né, nos mostra que o descendente da mulher, Jesus Cristo, né, ele é o descendente da mulher e aquele que destruirá Satanás. Então nós temos uma primeira revelação aqui do Senhor Jesus já no Velho Testamento. Em Zacarias, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. No versículo de número 10. Zacarias 12, 10. Diz assim a palavra de Deus: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Aqui nós temos também uma profecia de Jesus. Neste texto, ele é aquele que foi traspassado e por quem Deus abre as fontes do perdão. Jesus Cristo já anunciado pelo profeta Zacarias no Antigo Testamento. Vamos agora para Isaías. Isaías, capítulo 53. Isaías, pouco antes, capítulo 53. Vamos ler alguns versículos do capítulo 53. Vamos, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Vamos agora para o versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aqui nós temos então essa revelação e essa profecia de Jesus Cristo que viria e que justificaria a muitos. E o Novo Testamento, né? Aqui nós vimos em Isaías Jesus o substituto sofredor, aquele que veio, que nos substituiu e que sofreu as nossas dores, a ira de Deus, o abandono de Deus naquele momento na cruz, enquanto ele carregava os nossos pecados, e do qual os profetas já falavam e já anunciavam. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos então o registro bíblico do seu advento, da sua vinda. E nós vemos isso em especial nos livros que formam o grupo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler então Mateus, no capítulo 1. Mateus,
capítulo 1, dos versículos 18 ao 24, o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então aqui nós temos no livro de Mateus, Jesus, o rei prometido, aquele que viria, aquele da descendência de Davi, o rei. Mateus anunciando Jesus como rei. Em Marcos 1, vamos ver, Marcos, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 11. Marcos 1, do 9 ao 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Jesus aqui em Marcos, o servo, o Filho amado de Deus, aquele que veio para servir, que foi batizado por João, né? João mesmo contrariado ali, dizendo que ele que deveria, né, ser batizado por Jesus. E Jesus disse: não, convém cumprir toda a justiça, né? Convém que eu faça, que eu dê o exemplo, que eu cumpra a justiça de Deus. Jesus o servo. E em Lucas capítulo 2, próximo livro, depois de Marcos, Lucas capítulo 2, versículos do 8 ao 14. Vamos ver aqui também a descrição do advento de Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Continuemos. 12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Aqui Lucas apresentando para nós Jesus, o Salvador, o homem perfeito, que não pecou, que viveu nessa terra, sofreu as mesmas tentações que nós e manteve-se íntegro. E João, o próximo livro, o último dos evangelhos, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então nós vemos aqui a teofania, a aparição visível de Deus em forma concreta. E nestes livros
A aparição visível de Deus na forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, no seu Filho, o próprio Deus. Então, nos evangelhos, nós vemos o Senhor Salvador que veio e de fato se ofereceu na cruz, ali cumprindo a justiça de Deus e o que era necessário, o sacrifício prometido pelo pecado, tendo cumprido toda a retidão por sua vida perfeita. Ele cumpriu a justiça por meio da sua morte, ressuscitou e ele virá outra vez. Vamos ler em João, capítulo 14. João 14. A palavra de Deus diz. E essa palavra é para nós hoje. Essa palavra Jesus ofereceu para fortalecer os seus discípulos. Então, se você é uma pessoa que segue a Jesus, você também é um discípulo de Jesus. E Jesus trouxe essa palavra para fortalecer os discípulos, porque sabia todas as aflições que eles passariam, todas as lutas, todos os desafios. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Cada um tem as suas batalhas. Mas Jesus quer nos fortalecer e nos firmar, porque Ele está às portas, Ele está voltando. E a palavra de Deus diz, João 14, não se turbe o coração de vocês, não se turbe, não fique preocupado, não deixe o seu coração preocupado, não deixe o seu coração aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Deus, Ele continua no controle. Deus continua sustentando todas as coisas. Deus continua tendo o domínio. Nada saiu do controle de Deus. Creiam também em mim. Creiam também em Jesus. Nós ouvimos muitas pessoas falando que creem em Deus. E a pergunta é, elas também creem em Jesus? Porque, como nós vamos ver aqui adiante, Ele é o único caminho, não há outro, para se aproximar de Deus. Na casa de meu Pai, na casa do Pai, na casa de Deus, há muitos aposentos. Jesus está nos dizendo que a nossa vida, ela não termina aqui. E que a nossa cidadania, a cidadania dos discípulos de Jesus, não é este mundo, não é esta terra. Por isso não devemos nos apegar às coisas daqui, mas devemos juntar tesouros no céu. E lá, neste lugar, há muitos aposentos. Tem um aposento para mim, tem um para você, para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa querida. Há muitos aposentos, estão preparados. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Jesus está preparando. E se eu for e lhes preparar lugar, como de fato aconteceu, voltarei e os levarei para mim. Voltarei e os levarei para mim. Muitos já estão com Ele. Muitos que aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Alguns, muitos, Deus já recolheu. Sei que para nós é difícil a separação, mas Deus está simplesmente cumprindo aquilo que Ele disse, que Ele levaria de volta para Ele, aqueles que são dele, para que vocês estejam onde eu estiver.
Deus está restaurando aquela primeira aliança. Lembra? Lá com Adão, com Eva, quando Deus se relacionava, nosso Deus é relacional, quando Ele se relacionava pessoalmente. Então, Deus está restaurando, está levando de volta, porque Ele nos quer junto dEle. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nós conhecemos. Mas talvez você esteja em dúvida, assim como esteve Tomé, e disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Como então podemos saber o caminho? Muitas pessoas estão procurando o caminho. Eu já encontrei, e você? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é. Ao ler o Evangelho, ao ler os livros do Evangelho, não leia como uma simples narrativa histórica, como nós lemos as descobertas, as chegadas dos portugueses, as navegações, enfim. Mas leia como o cumprimento de uma promessa de salvação para mim e para você, porque nós estávamos perdidos, destinados ao inferno, mas Jesus veio e Ele é o único que pode me salvar, Ele é o único que pode te salvar. Sei que você tem suas preocupações com as pessoas que você ama, saúde, trabalho, escola, educação, segurança, são legítimas, mas a nossa vida, ela não termina aqui. Então nós precisamos clamar e nós precisamos anunciar que Jesus é a salvação, que Ele é a única esperança, que Ele é o único caminho, a única verdade, Ele é a vida. Então a pergunta é: Ele vai voltar e você vai com Ele? Ele vai voltar, Ele está às portas. E aqueles que estão perto de você vão com Ele? Em João mesmo, no capítulo 1, no versículo 12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, Ele sim, foi um descendente natural de Deus, Ele é Deus. Nós não. Nós fomos adotados, nós fomos resgatados. Nós quem? Aqueles que receberam, que creram no seu nome, no nome de Jesus. Então a pergunta é: quando Ele voltar, Ele vai te levar? Você vai com Ele? Você o aceitou como Senhor e Salvador? Você o recebeu? Você tem vivido uma vida que honra ao Senhor, buscando viver em santidade, agradando a Ele, em amor e em honra pelo que Ele fez por você? E quantos daqueles que estão próximos de você têm recebido essa mensagem de salvação? Para quantas pessoas você contou essa boa nova? É muito comum espalharmos notícias boas, espalhamos notícias ruins,
coisas que às vezes a gente nem sabe se é verdade, nós espalhamos. E eu digo, e essa verdade? Essa verdade, você tem espalhado? Você tem anunciado? Não deixe de fazer, porque esta é a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Fica este desafio, que você compartilhe essa mensagem, compartilhe esse estudo, leve alguém que você quer que receba Jesus como seu Salvador, alguém que ainda não fez, e confirme, reafirme sua aliança com Deus e seja um discípulo de Jesus. Os discípulos espalharam as boas novas e elas chegaram a nós. Quantas pessoas depois de nós vão continuar ouvindo estas boas novas? Que o Senhor te abençoe e que Ele te capacite, que o Espírito Santo do Senhor o conduza nessa missão. Quero recomendar a leitura desse livro. Se chama Como Obter o Máximo da Palavra de Deus. É do John MacArthur Jr. Eu utilizei esse livro também como base para o estudo de hoje e recomendo. É um livro muito bom, que ensina sobre a Palavra de Deus, como obter o máximo dela, trazendo desde a sua formação até os princípios e os objetivos que a Palavra de Deus tem para nós. E como estamos estudando a Palavra, nada melhor do que aprender assim, aprofundar. Então, recomendo essa leitura para você. A partir de domingo que vem, nós estudaremos então fatos, episódios da vida de Jesus, de Mateus a João. Fique conosco, nos acompanhe nessas aulas. Que Deus o abençoe e confirme essa palavra, aprofunde e complete na sua vida e na minha vida. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.